A partir deste momento teremos meditação da palavra do Senhor. A partir deste momento estaremos recebendo a oração poderosa, onde o homem de Deus estará pregando a palavra do Senhor e orando por todos nós. E Deus, nosso Pai, já preparou bênçãos, milagres, livramentos e vitória para todo o seu povo neste momento. Nessa programação maravilhosa teremos a presença do nosso irmão evangelista Adriano Cruz, que estará no prosseguimento desta programação, trazendo a meditação da palavra do Senhor e orando por todos nós. E que Deus abençoe a todos vocês. Permaneça conosco, porque ao decorrer desta programação, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida e o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Jesus vai voltar, quanta alegria, e nos levará para o céu de luz, onde viveremos. Com a palavra abençoada e consagrada, homem de Deus, evangelista Adriano. Prossiga, homem de Deus, que Deus continue abençoando cada vez mais. Eu hei de ver o dissipar do véu. Os anjos cantam com muita alegria. É chegado o dia, Jesus vem do céu. Os anjos cantam com muita alegria. É chegado o dia, Jesus vem do céu. Alvorecer deste grandioso dia, que para o crente jubiloso é. Jesus nos traz uma paz tão boa, também a coroa aos heróis da fé. Jesus nos traz uma paz tão boa, também a coroa aos heróis da fé. Avante, soldados de Cristo, nesta batalha ninguém fracassar. Povo de Deus, ficai bem alerta, que a vitória é certa, podemos cantar. Povo de Deus, ficai bem alerta, que a vitória é certa, podemos cantar. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Messias, o nosso Redentor e Salvador, que na unção do Teu Espírito Santo, meu Deus, o Senhor possa me dirigir através da Tua Palavra, para que o Teu povo possa entender, compreender e ouvir exatamente o que as Sagradas Escrituras quer lhe dizer, na unção divina do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo, meu Senhor, que nos convence, que nos converte, que nos firma, que nos fortalece, que nos lava, porque está escrito que aquele que crê em Ti, Senhor, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então é por isso, meu Deus, que nós estamos, Senhor,
a disposição divina do Teu Espírito Santo para nós compreendermos, para nós vivermos, para nós andarmos, para nós pensarmos, para nós vestirmos, para nós nos comportarmos. Doce graça do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome seja na vida de cada um de nós glorificado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes, precisamos entender algo de suma importância. Precisamos entender que as Escrituras Sagradas jamais se discernem fora das Escrituras Sagradas. Todas as perguntas das Escrituras Sagradas, as suas respostas estão nas Escrituras Sagradas. E todas as respostas às perguntas estão nas Escrituras Sagradas, como as perguntas, as suas respostas estarão nas Escrituras Sagradas. Não podemos aprender sobre as Escrituras Sagradas fora dela, porque está escrito: analisai, pois, as Escrituras, porque há de conter nelas o caminho que conduz à vida eterna. Então não podemos querer respostas da parte de Deus fora das Escrituras Sagradas. Não existe resposta de Deus fora das Escrituras Sagradas. Não existe perguntas de Deus fora das Escrituras Sagradas. Não existe direitos e deveres de um cristão fora das Escrituras Sagradas. É claro que nós temos a presença, a unção do Espírito Santo que nos responde, que nos dirige, que nos orienta, que nos sustenta, que nos guia dentro das Escrituras Sagradas ou nos traz um recado da parte do Senhor, uma direção da parte do Senhor. E toda a direção da parte do Senhor, por mais difícil e por mais estreita que seja, tem fundamentos dentro das Escrituras Sagradas. Porque outrora não existia a Bíblia Sagrada completa. A Bíblia só existia o Antigo Testamento, os 5 livros, os 5 primeiros livros chamados a Torá. E Cristo, quando nasceu em forma de criança e cresceu e se desenvolveu e tornou-se um homem, fica notório que ele aprendeu com Deus através da Torá. Porque ele conhecia os ensinamentos dos profetas, ele conhecia os ensinamentos do Pentateuco, ele conhecia os mandamentos do Senhor e ele sabia que acima de toda a autoridade de Deus estava a sua justiça. Está escrito que o trono do Criador subsiste por juízo e justiça. Juízo e justiça vêm e são a base dos sentimentos do verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, ele traz o sentimento de prudência, justiça, bondade, fé, mansidão, temperança, equilíbrio. O amor não concorda com o erro, o amor não concorda com a injustiça, o amor não concorda com a traição, o amor não concorda com a divisão, o amor não concorda com aquilo que não é justo e que é pecaminoso. O apóstolo Paulo, ele traz um grande alerta, uma grande exortação
a congregação do Senhor, a casa de oração que estava na cidade de Filipos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor. O que é amor, irmãos? Muitos estão confundindo amor com sentimento carnal. Muitos estão confundindo amor com sentimento físico, com sentimento humano, de acordo com aquilo que aprendeu dos seus pais, da sua família, e aquilo que o mundo explora como um sentimento de maravilha, como um sentimento maravilhoso, como um sentimento bondoso, onde as pessoas acham que por amor elas podem fazer o certo e o errado, por amor ela pode fazer o que é bom e o que é mal, por amor elas podem fazer o que é mal e o que é ruim e o que é certo, mas não pode, porque o amor não é um sentimento físico, um sentimento natural. O amor é um sentimento espiritual que só pode ter, só podem conseguir, só pode exercer, só pode sentir esse amor aqueles que andam em Cristo, que veio do amor, porque está escrito que Deus é amor, e o amor enviou o amor ao mundo, para que todo aquele que crer no amor não pereça, não morra, não seja condenado, destruído eternamente, mas tenha vida eterna. Então o que é o amor? O amor é um sentimento de justiça dentro de cada um que está na presença de Deus. Porque as pessoas que estão fora de Cristo, fora da presença de Deus, fora da direção de Deus, elas pensam que tem dentro delas o amor, mas elas não têm, porque o verdadeiro amor não vem do homem, não vem da mulher, não vem do pai, não vem da mãe, vem de Deus. Os sentimentos que os pais nos dão e nos ensinam são sentimentos harmoniosos para nós nos colocarmos no nosso devido lugar de filhos. Então aprendemos com os nossos pais a sermos íntegros, honestos, decentes, direitos, produtivos, respeitosos, honrosos, valorosos. Por quê? Porque são lições morais que todo ser humano deveria ter, aprender e exercer desde a sua meninice. Mas nem todos os lares são como os meus, como o meu era. Nem todas as famílias são como todas iguais. Todas as famílias, cada família tem uma perspectiva de ensinamento, de direcionamento e de educação diferente. Então, quando nós olhamos de acordo às Escrituras Sagradas, nós vemos sim o verdadeiro amor e a verdadeira direção divina, que não tira, que não descarta ninguém, mas que coloca todos os seres viventes sobre a face da terra, novos e idosos, experientes e não experientes, jovens, moças, rapazes e todas as pessoas de acordo com um só propósito, que é o direcionamento perfeito das suas sagradas escrituras. Está escrito que Deus é amor. Se Deus é amor e eu estou em Deus, evidentemente que esse sentimento que vem da parte de Deus, produzido pelo Espírito Santo de Deus, é que faz com que eu sinta o que Deus sente, que eu pense como Deus pensa, que eu viva como Deus viva, não me colocando, querendo ser igual a Deus, mas vivendo como a forma, o modo e o ensino e a obediência que agrada ao Criador, pela direção e pela presença divina na minha vida do Espírito Santo.
Se somos de Cristo e aceitamos a Cristo, temos que ter o mesmo sentimento de Cristo dentro de nós. Porque se dissemos que andamos na luz, e na luz estamos, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, do Cordeiro, do Salvador, do Messias, nos purifica de todo pecado. Mas estamos vendo por aí falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, que têm enganado a muitos e têm torcido, distorcido, mentido com a palavra do Eterno e ensinado às pessoas ensinamentos e doutrinas de homens, preceitos humanos e direcionamentos de demônios. Para quê? Para que as pessoas sigam o caminho da perdição e não o caminho da salvação, o caminho do mundo e não o caminho dos céus, o caminho da condenação e não o caminho da salvação, o caminho da perdição e não o caminho da libertação, o caminho da vaidade, do pecado, do pode tudo. Enquanto o Senhor diz: porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz ao reino dos céus. Mas o caminho da perdição é a porta larga. Por que o Senhor compara uma porta é larga e a outra porta é estreita? Por quê? Porque a porta que conduz à perdição não traz o negar a si mesmo. A porta que conduz à perdição não traz negar a sua vontade, os seus desejos negativos, os seus desejos pecaminosos, não. A porta larga diz que você pode entrar na presença do Eterno, do Criador, de qualquer maneira, do jeito que você está, e não tem problema não, porque o Senhor só quer a sua fé e o seu coração. O seu corpo pode viver de acordo com os desejos e as vontades mundanas que ele produz a cada dia. Já a porta estreita, está escrito que aquele que quiser vir após Cristo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que é o jugo de Cristo? É a responsabilidade da obediência à sã doutrina do Senhor e a santificação do espírito, da alma e do corpo, para que nós sejamos consagrados pelo Espírito Santo e possamos ser apresentados diante de Deus na pessoa bendita do sumo pastor, do sumo sacerdote chamado Cristo, como uma ovelha lavada e remida dos pecados e santificados para entrar no reino dos céus pelas portas. E o apóstolo Paulo, servo de Cristo, vendo o perigo que as igrejas estavam correndo, passando e enfrentando com os falsos profetas, os falsos ensinamentos, as falsas filosofias, ele desperta a igreja de Filipos para que eles se lembrassem de que o Senhor, mesmo sendo Filho do Eterno, Filho do Criador, ele se humilhou na forma de homem, e da forma de homem ele se humilhou na forma de servo, e na forma de servo ele se humilhou na forma de dependente exclusivo do seu Senhor, do seu Deus e do seu Criador. Muitos estão vivendo nos dias de hoje como se Deus fosse seu empregado. Muitos estão vivendo nos dias de hoje como se Deus tivesse obrigação, pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, para trazer a remissão dos pecados, como se fosse um empreendimento social, material, e que você entra e dali você sai de acordo com todos os seus desejos sobre a sua vida.
Não, meu amigo, minha amiga. Está em Cristo Jesus, está na presença de Cristo. Entrar na presença do Salvador é necessário que o primeiro passo que você precisa dar é da porta estreita para dentro. Quando você entra da porta estreita para dentro, a primeira coisa que o Criador, através do seu Filho, pede para você é renunciar à sua vontade, a si mesmo. É negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar o seu sua vã maneira de viver, negar suas falsas religiões que você vivia outrora. Parar de ser escravo do diabo e passar a ser livre na presença do Criador através do Salvador, o Messias. O segundo passo que você precisa dar é conhecer as Escrituras Sagradas que diz que aquele que crê no Messias será salvo e aquele que não crê será condenado. Você precisa ser batizado, você precisa descer as águas do batismo depressa, para que você nasça de novo da água e do Espírito e seja diante do Criador uma nova criatura na pessoa de Cristo, o Salvador. Vendo o apóstolo Paulo e sentindo a pressão do Espírito Santo para zelo da congregação e daqueles que eram salvos, ele escreve: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Em outras palavras, se vocês são cristãos de verdade, se vocês estão servindo a Cristo de verdade, se vocês estão sentindo o mesmo que eu sinto, se você padece o mesmo que eu padeço, se você me ama como eu amo vocês, congregação, então complete o meu gozo. Como? Continuando a se guardar do mundo, das suas concupiscências, das suas vaidades, dos seus pecados e de suas contaminações pela idolatria existente sobre a face da terra, disfarçada de diversões. As idolatrias estão disfarçadas de diversões. E as pessoas estão vivendo a idolatria dos cantores, a idolatria das cantoras, a idolatria dos filmes, a idolatria de tudo aquilo que as pessoas amam mais do que o seu Senhor, amam mais do que a palavra do Criador, amam mais do que a salvação. Ei, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. E é assim que os dias de hoje estão. Glória ao Rei, glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá vitória. Por nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento é esse que houve em Cristo? Que sentimento é esse que houve no Salvador? Da onde podemos tirar esse sentimento? Da onde veio esse sentimento? Vamos ler lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 14, glória ao Rei, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach.
Livro de Provérbios, capítulo 14, glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Versículo 27. O temor do Criador é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, qual é o sentimento que Cristo tinha? Temor ao seu Pai, temor ao seu Deus, temor ao seu Criador. E por quê? Porque o temor ao Senhor é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. É por isso que havia sobre Cristo a vida, porque ele temia ao Senhor, e o temor ao Senhor é uma fonte de vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Cristo tinha o poder para dizer que ele era a vida? Por que Cristo tinha a vida? Por que Cristo falava sobre a vida? Para livrar os que estão sentenciados à morte, vivendo tragado e absolvido pelo pecado. O pecado é transgressão porque existe a lei. A lei são os mandamentos que diz que não deve idolatrar, adulterar, roubar, matar, que não deve cobiçar, que não deve mentir, que não deve ter outros deuses adiante de si, se lembrar do Senhor teu Deus que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, se existe lei, existe transgressão. Se existe transgressão, existe pecado. E se o pecado é consumado, gera a morte, porque está escrito em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que nele crê. Então, por que o Senhor é uma fonte de vida? Porque ele teme a Deus. Está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem aqueles que lhe amam e lhe obedecem. E o que é que acontece quando as pessoas vivem no pecado? Provérbios 14, versículo 33 está escrito: no coração do prudente a sabedoria permanece. No coração do prudente a sabedoria permanece. Mas o que está no interior dos tolos, dos que não têm entendimento, dos que não têm direcionamento do Espírito, dos que não conhecem as Escrituras Sagradas, dos que não estão sujeitos e debaixo da obediência em Cristo, dos que não são iluminados, mas são trevas, dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, versículo 34 do 14 Provérbios. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O que é a justiça? A justiça é o Criador. A justiça são os seus mandamentos. A justiça é a sua palavra, as suas sagradas escrituras.
Essa é a justiça, porque o homem que anda de acordo aos preceitos, aos mandamentos e às escrituras sagradas, ele se torna justo. Mas ele não se torna justo porque ele de si mesmo está em obediência, não. Ele se torna justo porque aquele que lhe justifica, chamado salvação, Salvador, Redentor, que é Cristo, ele nos salvou dos nossos pecados, e pela salvação e regeneração no seu sangue dos nossos pecados, ele nos limpou e anulou contra nós a nossa condenação. Quando ele anulou contra nós a nossa condenação, então veio sobre nós salvação, e não por nossos próprios méritos ou por nós obedecermos, mas pela justificação com Deus, por sermos reconciliados com Deus, em outrora vivermos uma vida condenada pela prática e alimentação do pecado cotidianamente nos nossos corpos mortais. Então o Senhor nos chamou e disse: aquele que crê e for batizado será salvo. E nós aceitamos tão grande salvação e não fomos rebeldes à sua palavra, à sua direção e aos seus ensinamentos. Então o justo juiz, chamado Criador, nos salvou pelo nosso Redentor e advogado fiel, que veio justificar os que dantes se arrependeram dos seus maus caminhos, da sua vida mundana e pecaminosa sobre a face da terra. Então isso é entrar pela porta estreita, é negar a sua vontade, é negar os seus pecados, é negar os prazeres do mundo, é negar as ilusões mundanas, para se submeter à vontade de Cristo, à direção de Cristo, os ensinamentos de Cristo, ao reino de Cristo, mesmo vivendo ainda na terra. É uma questão de escolha. A justiça exalta os povos. O que é a justiça? É o reino de Deus sobre a face da terra. Você não vê, você não pega, você não sente, mas existe. Mas existe, porque o que você sente é a unção poderosa e a presença divina do Espírito Santo, que pertence ao reino dos céus. Então é a prova viva de que o céu é real, na unção e presença divina do Espírito Santo, que confirma as escrituras sagradas e a veracidade de cada escrito sagrado, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, nos dando a conhecer que o reino dos céus é real pelas escrituras sagradas, que nos revelam que os céus têm ruas de ouro, que tem um rio puro como de cristal, que tem um trono e habita na luz inacessível, que nunca vai se apagar, e que tem, aleluia, a arca do concerto lá no templo do Senhor sobre os céus, no seu tabernáculo santo e divino, que tem casas e mansões celestiais, porque está escrito no Evangelho de João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, que é o céu, há muitas moradas. Então a sua morada, a minha morada e a morada daqueles que creem nas escrituras, nas sagradas escrituras, na sã doutrina, e santifica o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, para um dia entrar no reino celestial. E por que tem que começar a se santificar aqui? Porque lá é santo e não entra pecado, não entra sujeira, não entra mentira, não entra adultério, não entra idolatria, lá não entra morte, não entra demônios. Lá é santo, e está escrito: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Mas o pecado, o que homens e mulheres, autoridades constituídas em uma nação, em um país, em um estado, numa cidade, é a vergonha das nações,
Porque muitas vezes quem deveria ser o exemplo é o mau exemplo daquela cidade, daquele estado, daquele país. E por quê? Por causa do pecado. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O pecado é a vergonha das nações. E eu te pergunto neste momento, de que lado você está?